Bem, nesse segundo bloco eu vou responder uma pergunta e mostrar o valor de um projeto que vem vindo para Campinas, que tenho muito orgulho de dizer que esse projeto ainda não foi totalmente colocado ainda na mídia, mas como o Vitor hoje é um cidadão também campineiro, além de uberlandense, né? Eu sou uberlandense, Belo Horizontino, campineiro e abricampense. Imagina isso. Essa pergunta que você me fez, nós fizemos uma parceria com o Ministério Público Federal do Trabalho aqui em Campinas, fomos agraciados pelaquela multa da Shell, e Campinas vai ter uma base que não existe no Brasil inteiro, de um projeto audacioso, onde vem 2 carretas na área de educação, que vão para as escolas ensinar todas as prevenções de câncer que existem. O mais importante é que nós estamos fazendo, não só em Campinas, no Brasil inteiro, uma campanha em 500 municípios esse ano, da prevenção do câncer infantil, que não tinha essa cultura no país, nós curamos 30% a menos do câncer em função aos Estados Unidos e Europa, e em função a média de câncer avançado no Brasil chega em 50%, na Europa e nos Estados Unidos os hospitais chegam em 15%. A chance então de cura é muito grande e nós perdemos por causa da educação, que não é na cultura que deveria vir nas escolas. Mas é o índice da doença ou o índice da cura que você está falando? O índice da doença que chega avançado nos hospitais. Mas o índice deve ser menor também, de número de doentes? Porque lá tem mais educação, mas o índice é igual. É que lá eles pegam o câncer, a câncer avançado só chega nos hospitais avançado em 15%. No Brasil chega em mais de 50%. Entendi. Então o projeto mais completo que tem vai vir para Campinas, onde vão fazer 2 carretas de prevenção de educação, 2 carretas, uma de ressonância e uma de tomografia móvel, para agilizar os exames nas periferias, nas cidades mais pobres, que ficam 6, 8 meses esperando um diagnóstico, e 2 carretas de mamografia, que vai pegar uma população mais ou menos de 1,5 milhão de habitantes, essas 2 carretas, em prevenção de colo de útero, mama e Papa Nicolau, colo de útero, Papa Nicolau e prevenção de pele. Então, vem vindo para a região da Grande Campinas um projeto que vai ser um exemplo que é muito forte isso na Europa, é extremamente, na Holanda existe um rastreamento organizado em todo o país, que é do tamanho do estado de São Paulo, tem 98 carretas. Nós temos 6 carretas no estado de São Paulo, vamos ter mais 2 agora aqui de prevenção em Campinas, e tem uma diferença absurda com relação a todos os números. Nossos números são idênticos aos números que existem na Europa e nos Estados Unidos, ao ponto que os Estados Unidos, o MD, levou um protocolo nosso de rastreamento organizado para os Estados Unidos, e nós buscamos tudo de lá, mas tamanha a qualidade do projeto que nós temos hoje em Barretos. Então, e em nível de conscientização, Henrique? Conscientização, né? Então, a conscientização, por exemplo, do projeto agora de câncer infantil, que é ignorante demais na cultura da formação dos médicos, na formação dos professores, na formação básica, nós estamos capacitando, treinando os municípios, os professores, com educação preventiva, a saúde básica, a ter a noção da diferença. É uma coisa impressionante, por exemplo, só nos catálogos que nós distribuímos nas escolas, as mães que recebem os catálogos, as mães, esquece que foram alguém da saúde, alguém da educação. As próprias mães olharam e falaram, esse sintoma aqui meu filho tem. Você entendeu? E tem certos, o câncer de olho, por exemplo, as escolas não ensinam nada, são muito cruas a formação. Mas você sabe que tem um fator, entrando aqui um pouquinho no assunto, que é muito importante de nós, sociedade como um todo. O medo, né, Henrique? As pessoas, infelizmente, ainda têm muito medo de tratar do assunto. Então, ao mesmo tempo que você tem uma necessidade muito grande da conscientização das pessoas, que somos todos nós, você tem que lidar com a informação com a mesma velocidade para que você consiga conversar com essas pessoas de uma forma que vale a pena você se prevenir, vale a pena você olhar para esse momento, para você se olhar. Porque senão a pessoa recebe a informação, mas continua, de certa forma, alheia a si mesma e ao que está acontecendo. Então, acho que são trabalhos paralelos nesse sentido de conscientização que é muito importante. Mas eu falo também, além disso, eu falo da conscientização daquilo que vem antes. A gente sabe que existe uma conexão
entre aquilo que você ingere, não é? Com as possibilidades de você desenvolver câncer, não é? A alimentação está diretamente ligada ou isso é um mito? Eu acho que... A alimentação, todo mundo fala muito sobre o problema de agrotóxicos e tudo mais, mas tem duas coisas básicas que é 90% Emocional. Não, além do emocional, tem duas coisas, por exemplo. Cigarro com pinga é 95% de um determinado tipo de câncer. Então, ele é uma combinação que vai ter câncer. Não vai se o cara tiver uma super imunidade para isso. Aí tem outras vias de estresse. Por exemplo, um câncer que é muito, já cientificamente provado, fácil. Um dos maiores, um câncer hereditário, por exemplo, de intestino. É 26% de uma pessoa que teve câncer no intestino na família, que aquele câncer seja possível, a porcentagem é a maior. De mama é 6%, que é o câncer hereditário. Então tem várias condições de se prever, analisar e buscar a prevenção precoce, que é a chance de cura. Eu, como gestor de 30 anos na área de câncer, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo hoje, eu só investia em prevenção, porque existe nos Estados Unidos dinheiro do tamanho do orçamento do Estado de São Paulo em pesquisa de câncer, no NCI, em Washington, o maior centro de prevenção do mundo, tem 30 mil pesquisadores, e ninguém achou nada ainda no câncer. Vou colocar aqui uns números que eu acho que valem a pena para as pessoas também pensarem, né? O Henrique pode nos corrigir se a gente estiver equivocado. R$10 mil um valor de um custo de um câncer no seu estágio inicial. 15 vezes o valor caso esse câncer seja já diagnosticado caso avançado. Olha a diferença. Um dado importantíssimo. Olha isso. Onde é que você lembra dessa apresentação desse número? Eu aprendo com você. Foi impressionante esses números. Mas Barretos ensina muito. Esses números nós estamos mostrando que um país que não tem dinheiro para tratar, como existe uma diretriz no Ministério que não é favorável a abrir credenciais nem aumentar o tratamento de câncer, por isso que metade das crianças morre sem tratamento de câncer no país, por isso que metade do povo do Nordeste e da Amazônia também morre sem tratamento, porque não abriu, nos últimos 50 anos não abriu nenhum centro novo pelo governo estadual, governo federal, para atender essa população que chama SUS. Então, hoje quem quer se tratar migra de 3, 4 mil quilômetros para o sul desse grande país que nós temos. Mas o caminho que eu tenho apresentado a solução para o governo, para os estados, e nós temos uma parceria muito grande com a Avon, que ela me dá $1 milhão mais ou menos por ano para me investir em prevenção. Que o foco dela é prevenção de câncer de mama. É o melhor benefício que eu conheço no mundo. E outros cânceres também nós temos esse viés de provar. Mas a máquina está falando de um valor que é assim, um câncer inicial, em 6 meses, entre cirurgia pequena e uma radioterapia só, custa R$10 mil. O mesmo câncer, que já não é inicial, custa R$150 mil em 2 anos de tratamento com quimioterapia. Então, se não tem dinheiro, então vamos correr atrás de tratar só o inicial, que dá para fazer isso. A busca de um câncer na organização desses projetos que nós vamos ter aqui em Campinas, dá a chance de 95% das mulheres terem cura de câncer de colo de útero e mama. Eu queria fazer um comentário. Rapaz, eu acho que existe uma palavra nessa questão toda que chama dignidade, que eu acho que deveria ser fundamental e que eu vejo cada vez mais a sociedade perde o sentido da palavra dignidade. Eu falo isso pelas diferenças que a gente tem hoje, de posição social e de condição financeira. A gente vê pessoas gastando rios de dinheiro com muitas coisas, com muitos patrimônios. Não vamos citar aqui nada, porque a gente não está aqui para julgar ninguém, mas até a gente vê algumas situações do governo. Como você disse, R$10 mil numa pessoa que chega lá para ser diagnosticada, depois ainda 15 vezes mais. Ou seja, sob o ponto de vista de humanização, de humanidade, se nós somos todos irmãos, somos filhos de um mesmo pai, pensamos, temos o mesmo sangue, não tem dignidade alguma você simplesmente viver numa situação ultra privilegiada. Inclusive tem pessoas que têm uma situação muito privilegiada e fazem pouco do muito, não são felizes, têm um mundo à sua volta, mas não conseguem encontrar felicidade. E ver uma pessoa que não tem condição nenhuma, vive numa situação precária e além disso desenvolve um câncer. Ou seja, é muito distante uma coisa da outra. Isso é a palavra dignidade. Eu acho que essa questão, Henrique, se você me permite,
ela só poderia ser corrigida na educação. Mas não a educação cognitiva que as escolas passam hoje, que é a conta de mais e menos, que é raciocínio esquemático e lógico, capacidade de concentração, de interpretação. Ótimo isso, tem que ter isso. Mas a educação, aquela de valores, de virtudes, a não cognitiva, a socioemocional, eu acho que o mundo, a sociedade vive um caos socioemocional e não sabe disso. 10% das doenças físicas correspondem a 10% das doenças socioemocionais. E eu estou comentando isso pelo seguinte, eu estive em Barretos e você falou comigo sobre a questão emocional, da prevenção que vocês têm hoje, o trabalho contra a prevenção do câncer. Eu não me lembro a porcentagem que você falou de doenças diagnosticadas devido ao lado emocional que a pessoa desenvolveu, que não são nem explicadas, mas vocês acreditam que tantos por cento das doenças hoje, dos doentes hoje, desenvolveu a doença por uma questão emocional. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas existe uma preocupação quanto a essa questão. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, as cada doenças vez mais psicossomáticas, estressadas. né? A gente está numa ladeira abaixo. Vive um caos, assim, sabe? É impressionante isso Deixa eu aí. te falar, né? Eu tiro um exemplo muito grande para testemunhar o seguinte. Eu sou católico e apostólico romano, mas eu fico bobo nos Estados Unidos, a maioria são protestantes, e eles têm uma cultura de que o fato dele ter uma dádiva, de ter um dom maior, de ganhar dinheiro, de ser ator, de ser cantor, de ser o que for, ter sabe que tem um dom maior, que é um privilégio que Deus deu para ele, uma capacidade maior. A solidariedade deles é impressionante. É diferente aqui no Brasil. No Brasil, os mais solidários são os pobres. Lá nos Estados Unidos, eu tenho várias experiências. Por exemplo, um hospital que tem o mesmo tamanho do nosso hospital de criança, recebe $2,5 milhões por dia, 365 dias do ano. Eu pesquisei um pouco sobre instituições fora nos Estados Unidos, tem 3 ou 4 vezes mais do que no Brasil. Muito mais. É muito mais do que no Brasil. Há uma cultura que as pessoas que têm, como você está dizendo, as pessoas que têm, elas têm sentimento, ela formou naquela escola, ela vai lá e reforma a escola, que ela foi bem sucedida pela educação que ela teve, pela capacidade que ela teve de ser um bom engenheiro, de ser um bom médico. As pessoas querem devolver algo para toda a sociedade. Novamente a gente volta às bases. Né? Eles aprenderam isso de garotos. As pessoas não são assim porque passaram a ser, não. Elas são assim porque elas aprenderam isso. E vem nos exemplos das próprias famílias, que existe toda essa cultura. Acho que nós temos que evoluir muito ainda para entender que se não houver justiça social por todos nós que somos cristãos, esperar de governo, nós estamos vendo que está aí o governo. Não tem dinheiro para fazer nada. Claro, nós estamos falando de um país, Henrique, em que você chega lá com trombose avançada, a ponto de ter que retirar as pernas, amputá-las, e lá não tem material para isso. Né? Nós tivemos agora um colega de trabalho aqui da nossa equipe, estava com a mãe com esse problema, nós tentamos removê-la e não deu tempo e ela veio a óbito, porque não tinha condição. O hospital não tinha lá ataduras, não tinha lá material, isso em Uberlândia. Então, quer dizer, nós estamos falando disso, agora nós estamos falando de câncer. Então você imagina, se a gente não erradicar na base, olha, a gente se dispõe, e acredito que você, com todo esse coração, na minha opinião, você me desculpe, sua religião, ela é essa palavra que está na sua mão aí, ó. Sua religião é amor. É amor. Deus é amor, a religião minha é amor. Mas eu quero falar no terceiro bloco agora sobre o conceito de tudo que nós estamos fazendo de novo e a importância de também dizer para vocês que esse ano eu estou com o sonho de tentar mostrar para vocês a importância que vocês têm também de me ajudar a ir para aquele projeto Amazônia. Então, no terceiro bloco, eu quero voltar com a entrevista sobre o coração de Vitor e Léo. Vamos lá. Por assim